Tem algum direcionamento para olhar? Não, né? É só conversar. Tem essa e essa, mas não se A prende gente a vai isso. falando. Tá. Eu já gravei um podcast, mas parece que dá aquele frio na barriga, assim, parecendo... Tá nada, tu já tá acostumado. Não, na hora que vai. Ó. Foi. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Podcast Proseando. Esse aqui é o mais novo espaço pra gente discutir e debater sobre política, informação, cultura, entretenimento e vários outros assuntos que sejam pertinentes para a sociedade e para o momento que a gente vive. Estamos iniciando agora esse primeiro episódio com uma pessoa que eu tenho bastante respeito e admiração, que a gente já se encontrou em algumas trincheiras de luta da vida, e vou deixar com ele a apresentação, porque eu acho que se eu falasse, ele certamente esqueceria alguma coisinha, então vamos lá. Seja bem-vindo. Obrigado, Jonathan. Primeiro quero agradecer, enfim, dar bom dia a todas, todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com você, enfim, fazer parte desse projeto que você compartilhou comigo e que há um tempo a gente já queria se encontrar e hoje deu certo. Eu fico muito honrado de estar proseando com quem é da terra de Goiás, né? Assim como você, eu sou aparecidense, eu sou de Aparecida de Goiânia, então eu sou goiano de Aparecida, mas que fui criado no Tocantins. Muito cedo eu fui para o Tocantins, antigo Goiás, antigo norte de Goiás. Eu fui criado lá até os 17, depois eu retornei para cá para estudar. E aí entrar nesse campo jurídico, que é o campo que a gente se encontrou algumas vezes, né, com a minha atuação enquanto defensor público de Goiás. Mas antes disso tem toda uma história, uma caminhada aí. Primeiro, eu acho que a gente tem que demarcar muito, porque a gente vai falar de vários assuntos, mas não tem como a gente correr de algo que marca muito minha vida, de eu ser fruto das cotas, desde a faculdade. Eu entrei pelo ProUni, eu fui formado pela PUC Goiás, em uma das primeiras turmas do ProUni, desse programa que eu digo que revolucionou e deu outra cara também dentro das universidades privadas, né? A importância da gente conseguir ter acesso a algo que sempre nos foi negado. Então eu vim esse meu retorno para Goiás foi exatamente para estudar. Estudo era um foco. Antes um pouco eu ainda me envolvia no esporte, joguei vôlei um tempo, fui do time do Palmas da minha cidade, mas parei de crescer e aí os caminhos tinham que ser outros. Um pouquinho. Aí foquei nos estudos e aí no final deu certo de eu vir pra cá. Eu já tinha uma família que morava aqui em Aparecida de Goiânia, mas eles são migrantes do Nordeste. Meus avós maternos vieram do Maranhão, logo depois da minha mãe, as irmãs, todas virem pra cá. Então, elas são de uma cidade que chama Carolina, no Maranhão, uma cidade muito bonita, inclusive, quem quiser conhecer, é uma cidade das cachoeiras, enfim, é uma cidade muito bacana de se conhecer, perto da como que chama? Me fugiu agora. Das Mesas, a Chapada das Mesas, no Maranhão, é bem na divisa com o estado do Tocantins. E aí elas vieram, as filhas foram crescendo e vieram fazendo aquele caminho, não do estudo, infelizmente, mas do trabalho. Muitas vieram para ser trabalhadoras domésticas nas casas das pessoas aqui em Goiás, e assim foi começando nossa história aqui no território goiano. Depois meus avós vieram, as minhas tias e minha mãe trouxeram eles de Carolina do Maranhão. E assim ficaram. Minha mãe hoje mora em Palmas, Tocantins, junto com o tio, mas o restante da minha família quase toda ou mora em Aparecida ou mora em Goiânia. Então esse é primeiro meu vínculo, né? Além do nascimento dessa ida para Palmas e retorno aqui para Goiás. E aí, enfim, quando eu decidi por fazer o direito, né, o porquê fazer direito, o que você queria tanto fazer direito, eu tinha um imaginário de ser juiz. Eu queria ser magistrado porque o foco era tentar fazer a mudança no mundo. Aquela história de, vou fazer salvar justiça social, vou salvar o planeta e tal. É um caminho, enfim, de escolha de muitos, mas que logo quando eu tive contato no meu primeiro trabalho público mesmo, serviço público de concurso, porque minha vida foi de concurso, a vida inteira foi focado em concursos públicos, então era estudando para fazer concurso. Então eu passei num concurso do Tribunal de Justiça de Goiás
ainda na faculdade, na época não exigia nível superior, a gente tinha a oportunidade de fazer com o nível médio, né? O técnico, o antigo técnico, era escrevente judiciário. E ali foi meu primeiro contato com direito, assim, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu quero ser magistrado? Porque a gente tinha contato direto com os juízes. E aí, nessa caminhada toda, o Poder Judiciário me proporcionou ir para um outro estado. E aí é engraçado, quando você me perguntou que você exerce aí hoje no Conselho Nacional de Justiça. E foi o Conselho Nacional de Justiça que há mais de 10 anos atrás me deu a oportunidade de ir para o Estado, requisitado como servidor, e conhecer o que era Defensoria Pública, porque não existia Defensoria Pública em Goiás instalada. E aí, nesses caminhos de ver o que o juiz fazia, o que o promotor fazia, o que um advogado fazia, e aí o que um defensor público fazia, aí eu falei, poxa, eu acho que foi aqui que eu me encontrei. Deixa eu repensar. E aí eu falei, olha, o próprio judiciário me abriu as portas para eu conhecer o que é Defensoria Pública, lá em Rondônia, no estado de Rondônia. Foi quando eu conheci, foi um pouco longe. E aí é bom sempre, eu sempre falo isso, né, porque a gente tem uma visão muito... o Estado do Norte, Rondônia, o Acre. E eu fui lá para aprender algo que nem estava instituído aqui em Goiás. Goiás foi um dos últimos estados. Mais avançado que aqui. Exatamente, nesse quesito de instituição de defensoria pública. Porque a defensoria pública é aquele órgão responsável por defender as pessoas necessitadas. Então, como ele é um órgão estadual, depende muito da vontade do Estado de fazer com que as pessoas pobres, pretas, periféricas tenham acesso à justiça, né? Esse é o nosso papel. E aí fui lá para Rondônia para conhecer Defensoria Pública e voltar focando os estudos para ser defensor público. E aí fui agraciado. Então, a viagem para Rondônia foi antes de finalizar o curso de Direito? Foi. Eu estava no último semestre do curso de Direito. Eu já era servidor, mas meus professores me liberaram e eu fui fazer esse trabalho lá, que era com os mutirões carcerários. Trabalhar com pessoas privadas de liberdade, enfim, revisão de processo, verificar quem tinha algum direito violado ali para regularização e redução dos danos que existem dentro do cárcere, né? Esse era o foco E é um foco que depois me guiou na minha vida profissional também. Não foi só nessa época. Depois, quando eu retornei para Goiás, voltei para o Tribunal de Justiça e o foco era estudo para a Defensoria Pública. Tive a sorte, fui agraciado, consegui entrar na Defensoria Pública de Goiás, daqui do meu estado. E enfim, comecei no criminal, fui para execução penal, hoje atuo na infância, mas com um trabalho paralelo aí também pela busca da equidade racial. Sim. Esse sempre foi um caminho. Um caminho, inclusive, que foi muito impactado pelo próprio atendimento que eu tinha das pessoas ali. Que eu trabalhava no criminal, a gente sabe como funciona o sistema penal, né? Sim. A seletividade, quais são os corpos que ele busca constantemente prender. Então, assim, eu trabalhava com muito mães que iam pro atendimento da Defensoria Pública e me viam ali e falavam, poxa, meu filho é muito parecido com você, que pena que ele tá ali dentro do cárcere, olha, se ele tivesse oportunidade, se ele pudesse estudar, ele provavelmente poderia ser um defensor e tal. E aí você entra numa instituição que, embora seja a Defensoria Pública, ainda tem muito que avançar. Sim. No sentido de presença dos nossos corpos dentro da Defensoria. Tem esse recorte racial que existe no nosso país, né? Exatamente. Não é algo, enfim, acaba que sendo do setor público e se basear em concursos, eu digo falácia, né? A falácia da meritocracia ainda permeia também a nossa instituição, assim como todas as outras. Então, você lutar por políticas afirmativas é essencial para você mudar. E aí eu percebia nisso, nessas falas. Foi a primeira vez que eu me envolvi diretamente com a causa racial, porque antes no Tribunal de Justiça era um serviço muito técnico mesmo, voltado pro jurídico, direito penal e processo penal apenas, e nada voltado ao campo das políticas afirmativas, direito constitucional, direitos humanos, que é um foco gigantesco da Defensoria Pública. Sim. Inclusive é a única instituição que dentro da Constituição está prevista que é a responsável pela efetivação dos direitos humanos. Então isso é uma carga e uma responsabilidade muito grande, né? Inclusive para o enfrentamento
dessa tal cultura de que as pessoas falam que direito humano é para defender bandido. Exato. Então, assim, é nesse âmbito que eu entro na Defensoria Pública. E aí, hoje, quando você me perguntava, manda seu mini currículo, sua bio. E aí, eu não poderia deixar de falar da ANADEP, que é a Associação Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas, que tem uma importância muito grande no que eu chamo de aquilombamento, e que você conhece muito mais do que eu, o que isso significa. Mas é um aquilombamento institucional que a gente fez com a criação, com o pedido de criação da Comissão de Igualdade Racial, que hoje era étnico-racial e hoje já foi dividida para povos indígenas e racial, atualmente, mas que lá quando a gente criou e eu estava presente nesse momento também, desde da proposta para todos os presidentes da Associação Nacional, a gente estava nessa luta e de reunião de pegar esses pingados, esses pretos pingados em todo o território nacional para a gente unir forças e fazer com que a instituição avançasse, sabe? Aproveitando que a gente entrou nesse tema, quando que você claro que como um homem negro, você com certeza se deparou com situações de racismo durante sua vida, mas quando que você realmente se entendeu como um lutador pela pauta? Foi durante o curso de Direito ou antes você já tinha essa vontade de falar, não, eu quero lutar pela equidade, pela igualdade racial e garantir que o meu povo tenha o mesmo acesso do que as pessoas? Então, não foi muito no curso de Direito, não. Até porque isso não era algo que me vinha. Me vinha, assim, a pouca presença dos nossos, a reunião, eu falo que a gente se aquilomba mesmo sem perceber, né? Ou seja, por uma forma de exclusão, para os outros não nos incluírem, ou seja, por uma forma mesmo de pertencimento, de se ver no seu outro colega. Então, eu fui bolsista do ProUni numa faculdade de elite, né, de Goiás. Sim. Então, assim, meus colegas, em sua maioria, eram pessoas das famílias tradicionais aí, dos sobrenomes, que estão, inclusive, no governo, etc, etc. Então, assim, acabava que a gente se unia muito. Então, eu sempre estava com esses poucos negros, mas isso nunca foi uma causa dentro da universidade, uma causa levada a sério mesmo, nem por professores, nem por a gente que também não se sentia, sabe? Sim. Vamos lá, vamos trabalhar isso. Então, assim, quando eu passei a perceber isso tudo, foi já dentro do campo do trabalho mesmo. E aí, nessa perspectiva triste de ver que os nossos corpos eram majoritariamente encarcerados e não estavam na posição de quem estava encarcerando. Sim. Então, nós não éramos os advogados que defendiam, nós não éramos os juízes que decidiam, nós não éramos muito menos os promotores que acusavam. Então, assim, nosso espaço era só o cárcere, porque esse foi meu trabalho. Eu sempre trabalhei com execução penal, sempre no criminal. Então, isso foi meu primeiro despertar. E quando eu entrei na Defensoria Pública, aí isso foi elevado a um potencial exatamente por isso, por perceber que, olha, que bom seria se tivesse muitas pessoas e a Defensoria pode ser esse espaço. Aí foi quando eu propus, quando eu entrei na Defensoria, não existia política de cotas. E aí, com base nesses atendimentos, inclusive, foi utilizado na fundamentação do pedido para a instituição das cotas na Defensoria. Foi nessa vivência, sabe, de perceber que as pessoas queriam estar ali, poderiam estar ali, e infelizmente não tiveram as oportunidades que o meu caminho proporcionou. Porque eu venho dessa história de jogar, e isso me abriu algumas portas. Fui bolsista em colégio, que era particular, não era o melhor da cidade, mas era particular porque jogava pelo colégio. E aí lá conheci uma professora preta de Londrina, a professora Joana, inclusive, não sei se você vai nos ouvir, mas que percebeu que aquele único preto que estava ali na sala poderia ter um futuro, e aí me deu uma bolsa num cursinho que ela dava, que era de literatura, história, de humanas, e foram esses caminhos, essas oportunidades que abriram portas, porque caso contrário a gente sabe que as dificuldades nos levam muitas vezes para caminhos da precariedade, né? E quando você traz esses exemplos, eu até me recordo da minha história, porque é isso, são oportunidades que nós tivemos que muitas pessoas não têm. Eu sempre digo que eu tive mulheres muito importantes na minha vida, na minha trajetória, porque, você falando da professora, eu lembro, inclusive, hoje é minha madrinha, ela chama Jeane. Ela, como uma pessoa que viu em mim, naquele jovem revoltado do ensino médio, ou melhor, do ensino fundamental, porque no ensino médio eu já melhorei um pouquinho, a revolta já tinha baixado mais um pouco, mas mesmo assim era bem difícil. Então, mas ela viu em mim a possibilidade de dar certo. Isso. Mesmo quando todo mundo fala,
no máximo o que ele vai fazer vai ser terminar o ensino e vai trabalhar de servente, vai... Então, essas são as possibilidades que nos dão e que às vezes nós mesmos nos colocamos nesse lugar porque é falar, realmente não vou conseguir, então deixa eu ficar por aqui mesmo. É isso. O fracasso é mais confortável. Então eu lembro que a minha madrinha também me proporcionou um cursinho na época. Eu estudei em colégio público, mas ela, vendo que eu tinha a possibilidade de ocupar mais espaço, não, ela sempre me presenteava com livros. Uhum. Ela não me leia, estude. Ela sempre, eu sempre gostei de escrever. E ela dizia, não, é bom você ler, porque aí você vai aprender palavras novas, então é muito bacana. E no meu segundo ano do ensino médio, ela foi e me deu de presente um cursinho pré-vestibular, para que me deu a possibilidade de estudar também na PUC. A graduação de História eu também fiz na PUC. Graças ao ProUni também, olha aí, que consegui por meio do Enem, que eu fiz graças ao cursinho, porque também se não fosse o cursinho, eu não sei se... A carga que o ensino médio me trazia e também por eu trabalhar e estudar, acabava que às vezes na escola a gente não tinha um rendimento tão excepcional quanto os alunos que só estudavam. E essa é a realidade do nosso povo. E já entrando nessa pauta educacional, você já falou um pouquinho sobre a sua experiência com a Defensoria. Sim. Tivemos a experiência lá do Aquilombar. Escuta Quilombo. Lá na comunidade quilombola Vó Rita, na qual eu participei durante algum tempo. Sim. E aí, me conte um pouquinho sobre essa experiência. Pelo que eu pude acompanhar vocês, foi só no estado de Goiás ou foi em todo o território nacional? Então, o Escuta Quilombo, ele é uma proposta, e aí é uma proposta muito construída de forma coletiva, sabe, Jonathan? O Escuta Quilombo, ele foi muito inspirado num projeto de uma amiga que é defensora, Carla, no Piauí. E a Carlinha, ela tem um projeto lá no Piauí, antes do Escuta, que chama Vozes do Quilombo. É um projeto muito fantástico. E quando a gente teve contato, eu nesse caminho de ANADEP, de Associação Goiana dos Defensores, eu fiz um projeto que cada mês a gente escutava um defensor, uma defensora que trabalhava as questões étnico-raciais, trabalhava com comunidades tradicionais, para tentar expandir isso para o país. Pegar o exemplo de alguém que já está trabalhando, se adequar à sua realidade e fazer. E a Carla foi um desses presentes que eu ganhei, e que ela fazia esse projeto lá na Defensoria Pública do Piauí, e inspirada muito nela, a gente criou aqui no GT de Igualdade Racial da Defensoria de Goiás o Escuta Quilombo. O que é esse projeto? É um projeto, primeiro o nome já diz, sim, né? Você está disposto e atento a uma escuta qualificada das comunidades quilombolas. Então, essa é a ideia do projeto. Mas não é só escutar. Escutar, primeiro, é o passo principal para a gente, e aí numa perspectiva até de convenção internacional, de participação efetiva das comunidades, mas construir também, junto com as comunidades, alternativas e saídas, principalmente de aproximação com o poder público, que muitas vezes não está ali presente, sim, na comunidade, e ela vive precariedades que até quando ela está dentro da zona urbana, quando comparada com os outros bairros da cidade, enfim, a comunidade está totalmente desassistida de políticas públicas, ou muito pouco assistida de políticas públicas. Então, o objetivo é esse, e óbvio, levar também o atendimento da defensoria. Então, se a pessoa precisa de ser atendida em algum dos ramos que a defensoria pública, e não é só criminal, sim, igual você falou, não é só defesa de bandido, não é só essa pecha, mas a defesa de direitos mesmo, defesa de pessoas, e isso envolve todos os âmbitos. Um processo de família, um processo de saúde, se você não tem remédio, se você está com a cirurgia que nunca é realizada pelo poder público, tudo isso é um âmbito de atuação para a Defensoria Pública em relação às pessoas hipossuficientes, pessoas, sim, carentes, né? Então esse é o objetivo. E aí a gente começou em Abadia, nos Recantos Dourados, foi a primeira comunidade que é a liderança, né? A Eli Quilombola. Ela nos procurou, foi quem primeiro bateu a porta da Defensoria Pública para falar sobre a pauta das comunidades quilombolas por causa das dificuldades, uhum, que ela estava vivendo por ali. Então esse foi um dos contatos. Logo depois a gente foi a Cavalcante, e aí lá teve uma experiência recente já de união de forças não só da Defensoria, mas de todos os órgãos, sim, do sistema de justiça, que foi o itinerante que foi levado para lá recentemente. A gente foi em Trindade, na, sim, comunidade Vó Rita. E assim, o objetivo é alcançar todas as comunidades do estado de Goiás. Sejam elas
já certificadas, quase nenhuma com titulação de território, a gente sabe dessa dificuldade, mas tentar auxiliar nisso também. Existe muitas... O primeiro direito que as comunidades quilombolas elas exigem é direito ao território, sim, né? Sim. Previsto constitucionalmente, mas que não é efetivado, infelizmente. E daí a gente tem uma atuação muito próxima também junto com a Defensoria Pública da União, que é uma parceira gigante que atua no âmbito federal, principalmente perante as autarquias, o INCRA, para a regularização desses territórios. Então é basicamente isso. O Escuta Quilombo é tentar levar acesso à justiça a essas pessoas que, na maior parte das vezes, estão em locais distantes, em zonas rurais, pela própria forma como que os quilombos foram formados no nosso país. E, enfim, garantir que elas tenham acesso à defesa. É basicamente isso o projeto. Sim. Não, e é muito importante porque, assim como você falou, muitas pessoas carentes, às vezes, não enxergam possibilidades de resolução de problemas porque muitas vezes não sabem do papel da Defensoria Pública. Às vezes enxergam ela ali como uma coisa muito distante. E o Escuta Quilombo foi muito importante, porque eu me recordo, porque eu estava lá participando. Coisinhas simples, como às vezes... orientar para tirar um documento, orientar sobre um divórcio, uma pessoa que já tinham se separado ali há mais de 10 anos, mas que não sabiam de uma possibilidade jurídica para ajudar com que houvesse ali a resolução daquele processo. Então é importante por isso. E aproveitando aqui, já agradecer a todas as pessoas que estão aí no chat, o Marco Aurélio, o Victor, a Alice, o Léo, a Janete, todas as pessoas, meus primos também que estão aí. E a todas as pessoas que estão nos acompanhando, podem mandando perguntas aqui, vamos lá. O Victor Eloy, meu padrinho, ele mandou uma sugestão aqui, Fale um pouquinho sobre o elitismo dentro do curso de Direito. E já aproveitando que eu quero te provocar nesse quesito, eu tive uma conversa, que também foi no podcast anterior, com o delegado Joaquim Adorno, e ele falava também falamos sobre o recorte racial, da importância de se ter isso dentro dos órgãos públicos, e ele citou uma experiência dentro do curso de Direito, que era um estudo que se fazia, onde dizia que os corpos pretos têm mais possibilidade de se corromper para o crime. E nessa conversa eu até explanei para as pessoas que estavam nos ouvindo um pouco da situação histórica. Por que essas pessoas... Porque hoje existem pseudocientistas que dizem que o preto tem mais possibilidade para o crime. Que eles querem dizer que as pessoas estão mais encarceradas porque preto já é mais fácil para eles. Não é mais fácil para eles. Existe todo um processo histórico de um Estado que negou uma identidade, negou o território, negou tudo para essas pessoas e que infelizmente muitas dessas pessoas, pela falta de oportunidade, que ainda hoje muitas ainda não têm, acabam indo para fazer outras escolhas que às vezes não são as escolhas que dão dignidade para o homem. Sim. E então... esse trabalho que vocês fizeram na Defensoria é muito importante por isso, para dar dignidade para essas pessoas e dar a possibilidade de ter outras chances, outras possibilidades. Porque quando as pessoas veem você, um homem negro, que hoje é defensor público, que ocupa um cargo na alta instância do CNJ, então você e eu e tantas outras pessoas são exemplos para que essas pessoas pensem, vamos virar a chavinha aqui e vamos tentar. Mas, voltando à pergunta, você já falou um pouquinho sobre isso, mas sobre o elitismo dentro do curso de Direito, você percebia isso claramente? Realmente é muito impregnado essa coisa de que Direito é uma coisa assim muito... para quem está em cima e quem está embaixo, muitas vezes evade do curso. Como que foi a sua experiência? Sem dúvida. Eu acho que, assim, é uma caminhada difícil, né? Você ser um dos poucos ali presente é difícil porque as violências, elas vão acontecendo, né? E como a gente chama de as microagressões que no final se juntam e estão acabando com sua saúde mental e jogando você lá para baixo e fazendo você desanimada dessas perspectivas é muito grande. E dentro do curso de Direito, primeiro, a gente vê tanto professores, os formadores de quem está estudando, em sua maioria são pessoas brancas, geralmente são pessoas de uma classe social abastada, porque tiveram essa oportunidade historicamente, né, de acessar esses espaços. E muito provavelmente, quando a gente fala, mano, Cida Bento nos ensina sobre o pacto da branquitude. Ali são construídas relações no sentido de tentar elevar
ainda que inconscientemente, uma pessoa em relação a outra. E isso é o aspecto fundamental do racismo, né? Você pegar a partir das diferenças uma subordinação de determinados corpos, garantindo privilégios para uns e prejuízos para outros. E essas pessoas, na nossa história, no nosso país, são muito bem identificadas. A gente sabe que as pessoas indígenas, as pessoas pretas, pardas, que constituem a parcela da população negra no nosso país, são essas que constantemente estão tendo prejuízos na caminhada em razão, em contrapartida dos privilégios garantidos às pessoas brancas no nosso país. Isso é histórico e isso se reflete também dentro do ensino superior. Então eu me recordo de algumas situações dentro da PUC, de umas boas, outras ruins e outras misturadas, era um misto de vivências, no sentido de, por exemplo, uma professora limitar até uma resposta que eu ia dar no início, no meu primeiro semestre, e aí eu fiquei travado, tipo, quando eu começava a falar, não, mas isso todo mundo sabe. Isso é uma professora de sociologia dentro da sala de aula. Então, assim, não abrindo espaço para a voz, né? Para a gente expor o que a gente pensava. Mas tive outros professores de ciência política, inclusive saudoso, já falecido professor Silvio, que foi uma das pessoas que me colocavam ali. Peraí, vem cá, Salomão, leia o que você escreveu na sua prova para a sala toda. Aí eu tinha colegas que saíam da sala batendo na porta, enfim. Era muitas vivências ali dentro. E aí é um curso de elite por isso, porque a maioria das pessoas são pessoas de classe social abastadas, são pessoas que não enfrentaram dificuldades, não passaram por dificuldades mínimas, inclusive de você ter que sair de casa, como eu e alguns colegas fazíamos, de sair de casa 4:30 da manhã, pegar 3 ônibus para chegar na faculdade e, enfim, tá nessa relação de dificuldade, inclusive de chegar, a luta para chegar no horário da faculdade. Eu estudava de manhã, no primeiro horário, e algumas vezes chegar atrasado e isso ser dificultoso e não entenderem essa perspectiva. Enfim, mas de não verem alguém que tivesse a possibilidade de ser um exemplo, como você falou. Os nossos corpos muitas vezes eles são limitados para não ser exemplo. E ser o exemplo em qualquer lugar que a gente esteja causa um impacto muito grande para a branquitude. Sim. Todo esse sistema que, enfim, historicamente não nos quis ver ali dentro, até porque nós fomos desumanizados desde o processo de escravização. Enfim, ele permanece hoje, mas com formas de outros tentáculos, são outros modelos de apagamento, de silenciamento, de violências diretas, enfim, sabe? Então, assim, isso é um curso que historicamente sempre foi aberto para famílias com sobrenomes. No estado de Goiás não é diferente. Se você pegar, por exemplo, a perspectiva dos cursos públicos, das universidades públicas, quem teve acesso no nosso país, e aí todo mundo fala tanto da política de cotas voltadas para as minorias, né, que são as maiorias, mas que foram minorizadas historicamente, como é a população negra, e a gente vê tanto embate em relação a isso, mas a gente esquece que dentro do nosso próprio processo educacional de acesso a universidades públicas, a gente teve acesso por meio de cotas a pessoas brancas que eram filhas de donos de terra. Então, isso é importante porque ninguém fala sobre isso. Então sempre isso cota para quem esteve lá em cima. Exatamente. Então, assim, e aí você percebe que essa construção vai se repetindo, e aí você vê que isso e aí quando você falou, nossa, eu também vim pelo ProUni, a gente percebe a importância dessas políticas de acesso à universidade, enfim, que vão abrir portas também para um serviço público ou para um emprego digno, um emprego de qualidade, e como isso impacta e como que isso revolucionou em pouco tempo. E olha onde nós estamos, né? Nós conseguimos chegar numa formação de curso superior que para os nossos antepassados isso era inimaginável, né? Por causa dessas vedações de acesso, né? Então, assim, e causados muito pela legislação, pela própria legislação que foi produzida, pelo próprio campo do direito. Então, a própria forma de se pensar o direito é elitista. Você tem uma base curricular que ela prevê uma bibliografia
quase que exclusivamente de profissionais brancos, de juristas brancos, entendeu? Que trabalharam, que defenderam, inclusive, o sistema escravista no nosso país. Então, essa chegada, a nossa presença nesses espaços, ele tem esse poder também. Não é só uma simbologia, não é só mudar a estética e a fotografia daquele local, mas é trazer essas perspectivas e fazer com que essa epistemologia negra, essa intelectualidade negra esteja presente também nos currículos. Algo que já está sendo feito pelo movimento negro lá atrás, mas que nunca nos foi aberto às lentes, por exemplo, da teoria crítica racial dentro do direito. Eu não tive aula sobre isso na minha faculdade inteira. Eu fui aprender isso pós-faculdade, e aí já entrando no mestrado de Direitos Humanos, enfim, que minha orientadora, eu chamo orientadora, Luciana, enfim, com toda a paciência tem me mostrado e me ensinado muito, assim, no mestrado de Direitos Humanos, ela que é da antropologia, né, a forma com que esse pensamento já há muito tempo está sendo construído no nosso país, mas há muito tempo está havendo um epistemicídio mesmo, um não acesso a essa intelectualidade. Então, quando a gente fala de Abdias Nascimento, a gente fala de Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, a gente está resgatando as pessoas do movimento negro que em plena ditadura militar estavam produzindo conhecimento, e um conhecimento de uma visão de Brasil que não nos foi proporcionado. Então, assim, a presença dessa diversidade dentro dos espaços públicos, dentro mesmo dos espaços privados, porque a gente também tem políticas afirmativas nos espaços privados, é fundamental para isso, sabe? A gente trazer esse conhecimento rico, muito baseado em vivência, né? E aí é muito que Conceição Evaristo traz, da escrevivência, enfim, e trazer para dentro desse círculo de poder essas visões diferenciadas de mundo para tentar alterar um pouco essa realidade. Tentar mudar um pouco dessa conjuntura. É isso. O Marco Aurélio fez uma pergunta aqui, ó. Quais os desafios que você enxerga para tentar acabar com um pouco da objetificação dos homens negros? Você percebeu isso durante sua trajetória de vida? De que muitas vezes, e eu trago isso em dois aspectos. Da objetivação corporal, mesmo que muitas pessoas têm para relações, que homem preto só serve se for dessa forma, ou então o homem preto tem que encaixar dentro daquele padrão que foi trazido da África, o outro aspecto que eu trago é a objetificação no sentido de somente ter um corpo negro ali, como a gente viu no último governo, onde o nosso aquele que não deve ser nomeado tinha um homem negro ao seu lado e dizia que não era racista porque em todas as fotos ele tinha um homem negro ali ao seu lado. Então, fale um pouquinho sobre sua visão sobre esses aspectos. Boa. Porque eu sempre digo que todos os espaços que eu, Jonathan, eu quero estar por merecer e por... A gente entende todo o processo, mas, por exemplo, a gente estudou, a gente teve as oportunidades. E se hoje você está onde você está hoje, não foi por a meritocracia, porque pra gente a meritocracia não existe, nunca fez sentido, porque as nossas lutas e as nossas dores foram as coisas que nos moldaram e que permitiram que a gente ocupasse os espaços que a gente ocupa. Não foi porque alguém nos indicou, porque mesmo quando nos indicam, geralmente não rola. Ou então quando rola é algo como aconteceu, uma pessoa ali para ficar caladinha e não expressar suas opiniões. Então, da importância que é da gente ocupar os espaços, mas ter a visão crítica e a visão realista de como que funciona o mundo. De não ser apenas um negro ali a serviço das concepções daqueles que hoje são descendentes daqueles que nos escravizaram no passado. Sim. Obrigado, Marco Aurélio. Essa pergunta é bem... E Jonathan, assim, reformulou também com algumas questões muito profundas, né? Quando eu falo de objetificação do homem negro, né? Eu entro aí num ponto... Um aspecto que você levantou, Jonathan, é essa questão que é muito utilizada do tokenismo e de quem está no espaço do poder, especialmente quando você tem uma política até falada essencialmente racista. Sim. Isso a gente viu há muito pouco tempo no nosso país.
comparando, por exemplo, a gente com arrobas Exatamente. de boi, né? Então, assim, esse processo de desumanização explícita, de redução a você, a um animal ou a um objeto, como a gente já foi tratado antigamente pela nossa legislação, isso ainda acontece, né? E aí a gente vê isso saindo das palavras de alguém que ocupou a presidência da República, né? O maior cargo do Poder Executivo do nosso país, é quem representa a gente lá fora e aqui dentro em todas as obrigações. Então, isso é a explicitação do racismo que é estrutural e que muitas vezes ele não é camuflado, ele é muito explícito mesmo, e a gente tem que ter essa perspectiva e não se colocar nessa posição também de ser utilizado como token, como se você estivesse ali, se você alcançou, a gente não cair nessa armadilha da meritocracia, da democracia racial, desse mito que foi criado no nosso pensamento, que a gente vive em harmonia de raças e que qualquer um que quiser vai conseguir alcançar. A gente sabe que não é assim. Quando a gente parte de pontos de saída diferentes, é muito mais difícil de você alcançar, e isso pode te acompanhar pro resto da sua vida dentro da carreira. E você estar dentro de uma carreira como membro de uma carreira jurídica, por exemplo, não te impede de sofrer várias discriminações, no sentido de não acesso a cargos de gestão, no sentido de não te darem possibilidade de vocalizar o que você pensa. Isso acontece constantemente, no sentido até de uma perseguição institucional por parte de corregedorias, que o tratamento direcionado a você é em relação a outros colegas que fazem parte desse sistema da branquitude não é. Então, assim, tudo isso é algo que acontece. Agora, especificamente no que ele aponta e que você falou de objetificação do corpo mesmo, do homem, aí a gente entra como a própria questão da masculinidade. E aí a masculinidade negra, se a gente pode falar de masculinidade negra ou não, alguns pensadores trazem uma crítica muito forte sobre isso, no sentido de que o conceito de masculinidade e feminilidade é um conceito ocidental, então não puramente dos nossos antepassados, e muito fundado no matriarcado. E aí você fala muito dessa questão das mulheres terem uma influência muito grande na sua vida, na minha também teve e tem. Minha mãe como uma mulher negra e de tudo que já passou, mas eu já passei por processo de objetificação até sexual, sim, inclusive dentro do ambiente de trabalho, no sentido de mulheres chegarem e abrirem a camisa, sabe, insinuando qualquer coisa para receber alguma vantagem, ou de me perguntarem já com quem você dormiu para estar nesse lugar. Eu já ouvi isso de uma mulher branca. Com quem, nossa, você acabou de chegar no serviço público e você já está nessa função, entendeu? O que você anda fazendo aí por trás? Seus estudos. Então, assim, do mesmo jeito, isso também afeta a masculinidade negra, nesse sentido de você ter um perfil de viril, de sexualidade aflorada, de força, que às vezes não é constitutivo, e inclusive isso causa problemas para a saúde mental de nós, enquanto homens que somos diversos, né? Mas isso já aconteceu sim na carreira, e enfim. E eu até me recordo de uma conversa que eu estava tendo com uma amiga, e ela tem a pele branca, mas ela tem um pai negro. Uhum. E aí ela foi acompanhá-lo num procedimento médico, onde ele tinha que fazer uma pequena coleta de material ali. E aí tinha, por protocolo, eles usam anestesia, porque é um procedimento dolorido. Uhum. E aí, só que na hora dele, ele entrou para fazer o procedimento, e na hora que saiu reclamando de muita dor, e aí ele foi e disse pra filha de que eles não usavam anestesia, de que o médico virou pra ele: o senhor é um negão forte, não precisa de anestesia. E por até existir uma construção social de que foi tanto colocado na cabeça dele que ele falou: não, pode fazer. Sim. Mas aí depois ficou com as dores e acabou acarretando outros problemas. Mas essa é uma coisa que, você é um negro, você é forte. Exato. Passou por tudo isso. E muitas vezes, hoje ainda mais, quando a gente fala de saúde mental, a gente tem uma juventude que está precisando de muita atenção no quesito de saúde mental por isso. Porque nós somos pessoas, somos seres humanos, e temos dores de seres humanos. Temos necessidade de atenção, necessidade de afeto. E quando nos viram e falam: não, você tem que aguentar porque você é forte. Um negro chorando? Pra que chorar? Ainda tem uns que viram e ainda falam assim: pra que chorar?
seus avós passavam por coisa muito pior. Aí eu falo, gente, eu tô lutando. Tudo que eu faço é justamente para fazer com que as minhas dores e as dores das pessoas que virão depois de mim sejam menos do que as dos meus avós. Sim. Porque se por essa questão eu já tô sofrendo, imagina nossos antepassados, que tiveram toda a sua vida sequestrada, não tiveram a dignidade de serem chamados pelos seus nomes, eram chamados pelos nomes de seus patrões, do nome de suas fazendas. Sim. Então são dores que são incalculáveis. E tem gente que ainda nos viram e comparam, dizem que essa dor não é legítima, e de que, é mimimi, vocês tem que parar com isso, essas petalhadas que fiquei fazendo militância, que fiquei falando que preto tem que ocupar. Preto tem que estudar igual todo mundo estuda. Gente, não é assim. Eu falo que a história deveria ser um currículo obrigatório e deveria ser mais aprofundado em todos os aspectos escolares da faculdade, porque foi o que me deu, além da faculdade, eu sempre busquei estudar mais, foi o que me deu uma visão de entender realmente. Porque quando a gente vê só uma parte da história, só vê o atual, é muito fácil da gente se deixar levar pelas falácias, pelas fake news. É muito fácil a gente dizer que tudo é mimimi e sua pauta não é legítima. Mas quando a gente entende a história, que foi justamente o projeto anterior, de que a frase tema do projeto anterior era: nós não somos descendentes de escravos. Uhum. A nossa história não começou em 1500. Sim. A nossa história começou há muito tempo atrás. A nossa história está na Bíblia, inclusive, para os nossos amigos cristãos, que inclusive às vezes nos demonizam pela nossa fé e por crermos nos orixás. Falam que isso é coisa do demônio, sendo que na cultura africana o demônio nem existe, da forma com que o cristianismo construiu. Né? Mas lá na Bíblia tem a rainha de Sabá, que foi uma mulher negra, que inclusive foi casada com Salomão e depois deu origem a Menelik I, que foi um dos grandes imperadores do maior reino que já existiu na África, foi a Etiópia. Que inclusive na historiografia a gente chama de os faraós negros, porque por ser bem próximo do Egito, eles tinham os mesmos costumes. Sim. De construíram pirâmides também, então... Só que eu sei, porque eu me aprofundei, você conhece, porque você vivencia isso. Mas para uma criança que está ali na escola, quando olha para os livros de história e vê um negro sendo chicoteado, qual que é essa visão que essa criança... Qual que é o empoderamento que essa criança tem? Então eu sempre, durante as minhas falas, quando eu falo de racismo, ainda mais para jovens, eu falo nesse sentido. Porque são dores que sempre estão ali nos cutucando. E aí, muitas vezes a gente, por mais que dizem que a gente é forte, a gente às vezes vai se abaixando, vai abaixando a cabeça. Quando a gente percebe, a gente já tá andando assim com a cabeça baixa. Porque é o que a sociedade tá me dando, então eu tenho que ser grato. A gente não tem que ser grato por isso. Tudo que a gente tem até hoje foi graças à luta dos nossos antepassados. Sim. A luta de Abdias do Nascimento, a luta de Zumbi dos Palmares, a luta de tantas pessoas que lutaram pela nossa liberdade. E remontando as questões históricas, me conte um pouquinho, você acabou de citar que você também teve grandes mulheres na sua vida. Eu, inclusive, nesse momento, estou organizando a história da minha família. Por algum tempo, eu fiz um trabalho bastante bacana juntamente à Associação Quilombola Vó Rita, juntamente com a Marta, com a Preta, com o pessoal lá. E agora a gente está dando uma reorganizada e eu estou escrevendo a história da minha família, resgatando algumas questões históricas para a gente legitimar a história, digamos assim. Estou escrevendo alguns artigos e também a gente já está até solicitando a certificação pela Fundação Palmares. Sim. Né? Que é a importância de contarmos e de entendermos a nossa história para que ela seja exemplo para as outras pessoas. Porque por mais que somos de famílias diferentes, todos nós temos histórias que nos ligam. As questões educacionais, as pessoas que nos formaram, as pessoas que foram o nosso exemplo. Né? Eu costumo dizer que o meu maior exemplo de pessoa foi minha avó, a dona Sebastiana. Ela viveu durante 86 anos. Uhum. Eu tive a oportunidade de ficar com ela durante os meus 23. Sim. Então... E apesar de que parece que foi pouco tempo, apesar de ter sido muito, né? Pra mim foi muito por enquanto, porque ainda sou jovem. Mas ela trouxe tantos saberes, tantas coisas importantes, que eu acho que se não fosse por alguns ensinamentos, hoje eu não estaria aqui. Só que a gente também percebe que, infelizmente, muitos dos nossos jovens hoje não têm essa oportunidade. Sim. De ter uma pessoa ali com uma visão de mundo, por mais que às vezes não tenha tido uma formação, mas que por meio de suas vivências de trabalho, de cuidado, de afeto, soube cuidar da sua família, soube cuidar dos seus e guiá-lo pelos melhores caminhos.
E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa coisa pessoal do afeto, da família, da importância desse acolhimento que a gente tem. Porque às vezes a gente chega em casa cabisbaixo, e aí é o abraço da sua avó, da sua mãe, da sua tia, ou de uma mulher, de uma mãe negra, digamos assim, Sim. que te acalenta, que fala, não, meu filho, calma, respira, tenta de novo, amanhã é outro dia. Então esse afeto, que para muitas pessoas infelizmente é negado, por até uma construção cultural e uma construção do Estado, das famílias hoje serem muito desorganizadas, pela questão histórica também daquela falsa libertação. Então são tudo coisas interligadas, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse afeto, o que você acha, como foi suas vivências, digamos assim, né? Não, você tocou num ponto aí essencial, porque eu acho que o que não faltou na minha casa foi muito afeto, assim, não faltou mesmo. Eu sou filho de pais negros, mas que são frutos de relações interraciais. Então, assim, que tiveram vivências horríveis dentro das suas famílias. Minha mãe mesmo, por ter o fenótipo mais parecido com o nosso antepassado, sofria muito da própria avó, que era uma mulher branca, que é minha bisavó, entendeu? Mas que era casada com um negro. Então, assim, tem todo esse paradoxo das famílias interraciais. Só que dentro de casa, eu acho que, como a gente foi para Palmas e a gente se tinha, era só nós, a nossa família próxima, minha mãe, Dona Marlene, meu pai, seu Carlos Eugênio, e meus irmãos, Carlene e Júnior, a gente era uma família que era muito regada nessa questão do afeto mesmo. Meu pai era totalmente fora do estereótipo machista e patriarcal. Era um cara que fazia as coisas dentro de casa, que ajudava minha mãe a lavar roupa no tanque, e morava numa casa de grade que todo mundo que passava na rua via e tava tudo bem pra ele, aquilo não era um problema. Então, assim, chamava a gente de amor. Meu pai me chama de amor até hoje. Então, assim, e minha mãe da mesma forma. Então, foi de fato, nossa criação foi regada em políticas de afeto. Isso sem dúvida. E acho que isso fez toda a diferença. E aí, dentro da família, a gente para pensar, assim, enfim, fomos os primeiros que os filhos todos conseguiram se formar na universidade, lá dentro de casa. E acho que muito regado por isso, de acreditar. Eu lembro que minha mãe, desde muito cedo, ela falava muito sobre esse empoderamento comigo. Embora, olha como é o racismo e como ele impacta. Durante muito tempo eu não soube qual que era a textura do meu cabelo, porque minha mãe achava que tinha que ser raspado para não ter o perigo de eu sair e ser abordado. Então, é andar com documento, cabelo raspado, camiseta gola polo, tudo, sabe? Formalzinho para não ter um perigo de quando tiver. Porque a gente sempre estudava longe, então pegava ônibus, andava muito na rua, digamos assim. Então, assim, era esse cuidado, mas que a gente sabia do porquê do cuidado. Mas, por outro lado, era com muito afeto, tipo, você é lindo, você pode ser o que você quiser, vai, meu filho, eu tô com você, me abraçava quando tava chorando. E por outro lado também muito firme, olha, se você sabe que é isso que você quer, saiba que as dificuldades vão ser triplicadas. Sim. Então, esteja preparado, que o sofrimento vem de forma potencializada, mas a gente vai estar aqui para te acolher. Então, assim, sempre foi muito uma relação baseada no afeto. E eu acho que eu tenho recebido esse afeto, e é por isso que eu falo, eu continuo repetindo, né? Essa questão da oportunidade dos locais de vivência, sim, das possibilidades de você alcançar. Quem dera se todo menino negro pudesse ter as oportunidades que eu e você tivemos de ter um local mínimo, pelo menos para colocar o estudo como uma possibilidade de alcance, de um crescimento de vida profissional, que a gente sabe que não, sim, é a realidade, né? Então, assim, isso foi permeando minha vida, e as mulheres, especificamente as mulheres negras, tiveram uma... Eu acho que isso é ancestral mesmo, sabe? De cuidado dos que virão. E aí a gente vê com o exemplo das ganhadoras, enfim, que compravam a liberdade, sim, com seu trabalho, dos maridos, dos filhos. Eu acho que isso é muito próprio das mulheres negras, né? A gente fala, eu falo muito, se o país fosse governado e tivesse no poder, exercendo as posições de decisões, mulheres negras, a gente estaria num caminho muito diferente. E
não só por causa da questão da política do afeto mesmo e de colocação do amor na prática, Sim. que eu acho que isso faz toda a diferença e é um norte a ser seguido por todo mundo. Mas no sentido mesmo de saber as estratégias diante de todas as dificuldades vivenciadas, porque a mulher negra é tudo, é o que a gente chama, né, hoje de interseccionalidade na doutrina, e que muitas pensadoras já falavam isso, a exemplo de Lélia e Beatriz Nascimento já falava. Então, assim, elas conseguem ter uma visão de mundo global por terem vivências de todos os lados, principalmente as vivências de opressão, infelizmente. Então, é a opressão patriarcal, é o racismo junto com o machismo, que estão se unindo e colocando-as na base da pirâmide social, né? Hoje a gente sabe, como Silvio Almeida, nosso ministro de Direitos Humanos e Cidadania, traz muito bem no livro dele. Quando a gente fala, por exemplo, de economia, a gente não tem essa perspectiva de gênero e raça para saber que, por meio de pesquisas, as mulheres negras são as mulheres mais impactadas diretamente no sistema econômico. É delas que sai a maior pagamento proporcional de imposto no nosso país, por causa do modelo que a gente tem de economia e do dispêndio gastado na compra de produtos os impostos são altíssimos. Então, a maior parte do salário baixo que elas já ganham é para impostos. E a gente não consegue, verificar isso. É uma coisa básica de ir no supermercado e comprar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Então, elas são proporcionalmente as mais impactadas. E aí, elas estando nessa posição de poder, demonstrando que de vivência se extrai conhecimento também, seria de fundamental importância. E assim foi comigo no colégio, igual eu falei para você. Quando eu recebi, Juliana foi uma colega minha de moleque que me levou para esse colégio para pedir a bolsa junto comigo. Ela falou, vamos lá, você é estudioso também, vamos lá, eu vou lá. Levou, a coordenadora era uma mulher negra, ametista, deu oportunidade. Quando viu que eu não ia mais pro caminho do esporte, permaneci como bolsista e aí ficava na biblioteca fazendo orientação, mas permanecendo como bolsista ali do colégio. Depois veio a professora Joana, e aí esses caminhos vão sendo trilhados agora na faculdade, no mestrado com minha orientadora, que é a professora Luciana. Você percebe que tem esse acolhimento, essa política de afeto, mas também de direcionamento de conhecimento, de olha, perceba qual que é a lente que quiseram nos impor há tanto tempo e que a gente tem possibilidade de outras visões de crescimento. Então isso de fato foi primordial na minha história, é primordial e assim, é um caminho muito gratificante, eu acho, assim, sabe? Muito bonito, de exemplo. Minha mãe é um exemplo pra gente, pra família inteira, assim. Ela é irmã de mais 9, eram 10, e foi uma das que primeiras vieram pra cá desbravar, foi empregada doméstica e mesmo assim correu atrás, se formou há pouco tempo, depois dos filhos todos formarem, foi pra Palmas, quando meu pai foi mandado embora e ficou desempregado, correu atrás e passou num concurso que era uma vaga e ela correu atrás e foi, então é um exemplo pra mim de afeto, de amor, de intelectualidade, de conhecimento de vida. E é isso. Já estamos quase na metade pro fim do nosso programa já, mas queria que você falasse um pouquinho agora da sua última experiência agora junto ao CNJ. Como que você, como está sendo essa experiência de estar lá? Vi que você trabalhou durante um tempo, tive a oportunidade de trabalhar junto com a ex-ministra emérita Rosa Weber, que é um exemplo de mulher para o judiciário, que agora se aposentou. E conte um pouquinho sobre essa experiência. Como é que está sendo trabalhar em Brasília agora? Foi um presente, assim, um presente de retorno, eu digo. Eu já trabalhei pelo CNJ um período, mas não era um trabalho fixo, eu era servidor aqui do TJ. Foi quando eu falei no início da nossa conversa, quando eu conheci defensoria nos mutirões carcerários. E agora, enquanto defensor, surgiu esse convite pela coordenação, pela diretoria do departamento que eu trabalho lá, Renata, o Lanfred, que é o juiz coordenador do DMF, que é o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
carcerário e do sistema de medidas socioeducativas. Então eu digo muito assim, eu acabei de entrar na infância, eu saí da execução penal e fui para a infância e juventude dentro da Defensoria de Goiás. E logo quando eu fui, veio o convite do CNJ para eu exercer esse papel de assessoria técnica dentro desse departamento. E aí, enfim, foi um retorno, um presente, especialmente por trabalhar com a gestora como a Rosa Weber, que foi uma ministra, sabe, essencial para a política de diversidade dentro do Poder Judiciário. E isso foi uma das questões que me fizeram, enfim, aceitar com muita honra o convite de estar ali no Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão do Poder Judiciário, não é nada diretamente ligado com a Defensoria Pública, sim, mas é dentro do sistema de justiça quem tem a possibilidade de organizar administrativamente o Poder Judiciário Nacional. Então, todas as medidas ali, na minha área de trabalho, de sistema carcerário, de sistema socioeducativo, ela é ditada, regulamentada por meio de atos normativos do Conselho Nacional de Justiça. Então, a gente está ali produzindo atos normativos, por exemplo, que garantirão a efetividade dos processos de regularização dos territórios quilombolas. Hoje a gente tem um GT que foi criado pela ministra Rosa Weber, um GT quilombola só para trabalhar. E eu tive a oportunidade também, por um desejo dela, de estar presente na primeira vez que um presidente foi a um território quilombola, que foi na Bahia, o Quilombo Quingoma, né? E, enfim, foi uma experiência muito emocionante, porque a gente estava ali dentro, e dessa possibilidade de fazer com que o judiciário esteja de portas abertas para o povo, né? E para a maioria do povo brasileiro. Então, assim, para além disso, a política para os povos indígenas dentro do Poder Judiciário nesse período também foi ampliada, a política da perspectiva de gênero, tudo que a gente fala no sentido de busca da equidade foi muito bem conduzido pela ministra Rosa Weber, né? E, enfim, daí você vê a importância de ter uma mulher, e ela é uma mulher branca, mas só da questão de gênero já tem um peso diferente, sim, no modelo e na formatação das políticas judiciárias. E ali dentro do CNJ é isso, é um trabalho que eu consigo auxiliar e atingir de forma mais, digamos, até mais rápida do que o trabalho que, enquanto defensor público, você luta até chegar nos tribunais superiores para efetivar uma medida, muitas vezes dentro do CNJ, por meio de um despacho para o juiz daquele local, você consegue resolver a demanda. E a gente não está mandando ele fazer nada, a gente às vezes está solicitando informações no âmbito das nossas atribuições, né? Então o meu trabalho é esse, de assessorar tecnicamente o juiz que está na coordenação do DMF, que é o desembargador Lanfred, é o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, e, enfim, que tem contato direto com a presidência do CNJ e que agora a gente acabou de ter essa mudança, porque ela se aposentou e iniciou o ministro Luiz Roberto Barroso, sim, que é quem preside o Supremo Tribunal Federal, também preside o Conselho Nacional de Justiça necessariamente, pela Constituição é essa a previsão. Então, assim, sempre vão estar ali, vai estar caminhando junto as presidências. E é esse local de produção de políticas judiciárias voltadas para o Poder Judiciário, mas que tem uma incidência muito forte com as outras instituições do sistema de justiça. Então, sugestão, diálogo, contato, produção de workshops sobre determinadas matérias, e aí não só sobre a questão da perspectiva racial, não, todo esse âmbito que a gente comentou aqui, as políticas de gênero, as políticas de eficiência, política de comunicação voltada para o Poder Judiciário. Isso é específico só do Poder Judiciário, mas que tem a interface com os outros órgãos do sistema de justiça, inclusive a Defensoria Pública. E aí, enfim, estar lá enquanto defensor público também é importante por isso, porque a gente consegue compartilhar coisas que quem é defensor público, que está na ponta, está levando ali a conhecimento e que muitas vezes, enfim, já não é uma realidade de quem está nos tribunais, que é uma outra perspectiva de trabalho, é você só julgando recurso, é muito voltado para o processo em si, entende? Esse é o trabalho. E aí em Brasília, pertinho ali da esplanada dos ministérios, é uma outra vivência também que tem sido muito, muito rica, assim, sabe? De conhecer os movimentos que o Poder Executivo, sim, também tá fazendo, sabe? Em todos os âmbitos.
porque esse governo, pelo menos a mim, foi muito esperado pelo que a gente teve, né, há pouco tempo. Então, tá ali próximo e ver as coisas caminhando também tem sido bacana, é um lugar bom. O Marco Aurélio aqui falou: saudações zumbidianas e dandaescas. Minha tia Janete aqui. Eu falei Janete, ela, sua tia, tá, tia, desculpa. A Késia Vitória, vocês são inspiração. Um abraço, Késia. O Léo aqui, ó, tá lindo, parabéns. Vamos compartilhar esse programa. E mais uma vez agradecendo a todas as pessoas que estão participando e aproveitando. A gente entrou nesse assunto aí de STF já. Queria que você falasse um pouquinho da importância que muitos movimentos sociais estão levantando a bandeira agora de se ter uma mulher negra como ministra do STF. Aí aqueles inimigos, aquelas pessoas, os que amam as fake news, mas tem muitos homens capacitados. A gente sabe que tem. Da mesma forma que também tem mulheres e homens negros capacitados. Mas eu queria ouvir de você, que é um profissional do direito, que está mais próximo a essas lutas. Qual a importância de se ter uma mulher negra como ministra do STF? Sim, bom, de tudo que a gente falou aqui Já. É quase que uma resposta para o que você disse da presença dos corpos nesses espaços de poder, né? Do enriquecimento da forma com que essas pessoas vão ler cada processo que chegue à sua mesa de decisão. Esse é um primeiro passo. Aquilo que geralmente foi invisibilizado e constantemente é produzido no sentido de maximização das desigualdades e não da redução delas, exatamente por não ter esse conhecimento, esse espectro de vivência que as mulheres negras possuem, já é o primeiro indicativo. O segundo indicativo é a questão da própria representatividade, que é muito importante. Você vê, imagine uma menina negra, igual a gente estava falando, vê que aquilo é um espaço que ela pode alcançar todos os dias que ela ligar o jornal que passa com a ministra negra julgando processos de maior repercussão do país, na Suprema Corte do país. Então isso também é, de certa forma, essencial. E segundo, é uma resposta também, uma devolução histórica, um retorno para tudo que aconteceu com os que nos antecederam, entendeu? Historicamente, é uma reparação também histórica a presença dessas mulheres que, como você falou, são tão competentes ou mais do que os que ali já passaram. E é muito interessante você tocar nesse assunto, porque todas as vezes que um homem branco é indicado a compor a Suprema Corte por quem está na presidência, em nenhum momento se coloca em xeque o compromisso, a responsabilidade, a competência. Exatamente por quê? Porque a gente tem o racismo estruturado na nossa sociedade. Então, se for uma pessoa negra e se for uma mulher negra, qual que é o espaço que ela deve ocupar na sociedade, né? Ela tem que estar lavando a casa das outras pessoas? É esse espaço? Ela tem que ser, no máximo, dona de casa para cuidar dos filhos? É esse espaço que foi construído aí, que Lélia Gonzalez traz muito bem isso, do local da mulher negra, né? Para que ela serve, onde ela vai ser a mucama, onde ela vai ser a mulata, ela vai estar no local só para ser hipersexualizado o seu corpo. Então, assim, esses locais que todas elas possuem competência, aí eu nem vou citar nomes, porque eu acho que o movimento negro já indicou tanto nome de mulheres espetaculares, e aí a gente tem dentre elas não só juízas, mas a gente tem promotoras de justiça, a gente tem defensoras públicas, a gente tem advogadas com trabalho admirável, com a produção intelectual gigantesca e não só, muitas vezes não só doutrinária, mas também literária, uma vivência muito rica que está presente dentro dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, seria assim de todo vantajoso para a sociedade. Então, esses são só alguns aspectos que a gente traz como a importância que queríamos muito que isso acontecesse agora na vaga, né, que surgiu da ministra Rosa, especialmente também porque é uma ministra mulher. Se a gente tem a indicação de um homem, e aqui a gente não está falando sobre a competência ou não desse possível homem que seria indicado. A gente está falando da importância de ter uma corte plural e diversa, assim como é nossa sociedade. É que ela reflita o que a gente vê todo dia quando sai, enfim, para os quaisquer lugares. Por que que no Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte do nosso país, isso não pode estar representado? Então não tem outra resposta senão a perpetuação do racismo, e aí na sua faceta institucional, né?
que a gente está falando de uma instituição pública, de instituições públicas. Poder Executivo que tem, enfim, esse poder mesmo de indicar a pessoa, poder legislativo que tem a prerrogativa de acolher ou não essa indicação, né? Sim. E o poder judiciário, que é onde essa pessoa, se for aprovado o nome, vai estar compondo ali a judicatura. Então é isso. Não, além do que você falou, mas eu sempre gosto de dizer da importância que é do empoderamento e da referência, porque eu me lembro, apesar de eu ser jovem, quando Joaquim Barbosa era ministro, e da importância que independente das posturas que ele tinha, porque na época eu nem tinha uma visão política nem jurídica assim, para entender muito os processos, mas eu lembro que eu via na TV e falei, cara, isso é muito foda. Porque é um homem negro ocupando o maior cargo da justiça do país, que eu acredito que foi a pessoa negra que ocupou o cargo de mais alta instância do país, foi ele. E então é muito importante ter esses corpos justamente para combater. E quando esses corpos mostram um trabalho que realmente são competentes, para desmistificar a ideia desse Estado que ainda nos persegue e dizem que não, vocês não são competentes, ou então fazer como perguntaram para você, com quem que você dormiu para estar aqui? Quem que você comprou para estar aqui? Então são essas questões. A gente já está chegando ao nosso fim. Eu quero agradecer aqui a todas as pessoas que nos acompanharam. Eu queria que você fizesse a sua consideração final, os seus agradecimentos, falasse a consideração é de agradecimento, de desejo de sucesso e vida longa ao teu Proseando, né? O novo projeto aí para você. É muito bom ver que isso está sendo feito dentro do estado de Goiás. Não é muito... não é incomum a gente ouvir que onde estão... Tem negro em Goiás, tem gente preta. Eu lembro que eu vi uma postagem da Juliana Jardel, que, enfim, é uma colega de academia, e, enfim, ela falando sobre isso. Quando eu posto minha foto e falo que eu sou goiano, o povo fala, mas tem gente preta em Goiás, e eu acho que você trazer isso, tirar da invisibilidade para o nosso estado, especificamente, não só essa pauta, mas toda a produção de conhecimento que você está dialogando aqui de diversas áreas, porque é aquilo que conversávamos antes do início, né? Não falar só, embora isso permeie nossa caminhada, mas não falar só disso. Tem gente nas artes, tem gente na dança, tem gente na ciência, produzindo um conhecimento essencial e que tem que ser divulgado, disponibilizado. E acho que esse teu projeto, ele tem esse poder, assim, sabe? De colocar luz nessa temática para a nossa população. Então, parabéns, obrigado por quem acompanhou, assistiu o podcast pelo YouTube, pelas redes sociais, enfim. E é isso, obrigado, é só agradecimento, gratidão pelo convite de estar aqui presente, muito feliz. E assim como o Dr. Salomão falou, foi difícil assim quando acontecer, porque a gente já tinha marcado no projeto anterior, e aí teve uns contratempos, não deu certo. Aí agenda em Brasília, agenda em Goiânia, aí como que faz isso? No dia não dava, aí quando dava pra ele não dava pra mim, aí foi aquela correria, mas como eu digo, os orixás, eles organizam pra tudo acontecer no momento certo. E é isso, pessoal. Como eu falei, esse é um espaço pra gente prosear, um espaço pra gente contar as nossas histórias e de falar sobre diversos assuntos. De lutar pelo nosso povo, de dizer que nós não somos descendentes de escravos, mas além disso, para mostrar que nós somos capazes, e independente se somos negros, brancos, dizer que todos nós, igual eu dei um exemplo aqui mais cedo, me chamaram para uma palestra, para um programa de tecnologia e inovação. Aí a moça, não, quero que você fale sobre racismo. Eu falei, não, tudo bem, mas eu só falo sobre isso. Vocês só me chamam pra isso. Eu também sei outros. E acabou que a gente combinou um outro tema. Eu falei sobre alguns aspectos filosóficos de Bauman, que é sobre o mundo líquido. E aí todo mundo adorou. Falou, nossa, que bacana. Eu falei, pois é, nós temos um leque de informações, um leque de formação, e a gente está proposto para falar sobre tudo. Então esse programa, o podcast Proseando com Jonathan Camilo, é isso. É um espaço aberto pra gente falar sobre diversos temas, política, cultura, entretenimento, e para levar a história, e não só histórias as histórias do nosso país, mas a história do nosso povo, as histórias das pessoas das histórias do povo que construíram esse país, da história do povo que construíram esse estado. Então esse